Fala então um pouquinho sobre isso, Samuel, sobre essa história de, a Fatal está usando o nome do Corinthians. Existiram e existem conversas realmente de vocês com as pessoas do Corinthians? Bom dia, Silvinho. Respondendo esta pergunta aqui, quero que fique bastante à vontade, Marco. Pode fazer a pergunta que quiser, fique bastante à vontade, né, para poder questionar. Eu acho que essa é uma questão também muito importante, por isso a gente faz questão de estar à disposição para responder qualquer pergunta. Sim, a Fatal não caiu de paraquedas no Corinthians. Nós iniciamos o relacionamento com o Corinthians em 2022. Foi um dos primeiros grandes times do futebol brasileiro que nós visitamos, na época que estava o seu Colagrossi lá dentro. Aliás, o seu Colagrossi, a primeira conversa que tivemos, ele disse assim, não, meu amigo, aqui dentro nem pensar, né? Nem pensar a Fatal Model. E aí a gente até perguntou assim, tá, mas seu Colagrossi, o que o senhor recomenda para a gente conseguir patrocinar algum time de futebol no Brasil? Eu, seu Colagrossi, disse assim, começa com um time menor, meu filho. Começa com os times lá da séries D, da série C, né? Então vai lá se experimentar, pega um time aí que esteja com uma situação mais difícil, precisando de dinheiro. Esse foi o ótimo conselho que nós tivemos do Colagrossi. Colagrossi acompanha a gente, em Botafoguense, Colagrossi. Olha, aí um bom dia para o nosso amigo Colagrossi, que pode aí depois dar um testemunho. E o seu Colagrossi foi muito importante porque nós começamos essa trajetória lá em times de série C, D, inclusive entramos no Vitória na série C, né? E estamos no Vitória desde a série C, né? Já é o segundo ano que o Vitória está na série A agora. Entramos lá na série C, no Vitória, e iniciamos essa carreira de patrocinar os times. E nesse meio conseguimos fechar acordo com o pessoal da Confute, no qual aqui eu também mando um abraço. Estive na última edição da Confute em São Paulo, que foi semana retrasada, aí, semana passada, né? Inclusive de lá a gente se colocou à disposição do presidente Osmar para poder conversar na visita a São Paulo, para ir na Confute, e nós colocamos um stand dentro da Confute. E aí nós estávamos com o stand e o seu Colagrossi estava visitando a Confute, nos viu no stand e disse assim, vocês aqui de novo? Falei, pois é, seu Colagrossi, a gente está louco para fazer negócio com vocês. O que acha da gente fechar algum patrocínio lá nos LEDs do Corinthians? Naquela época era comercializado pelo próprio clube, e aí a gente acabou fechando um acordo com o próprio clube, onde patrocinamos os LEDs, e aí depois disso renovamos esse patrocínio através da Brax, em 2024, estivemos de novo presentes dentro da arena, e aí em 2024, lá em agosto mais ou menos, tive a oportunidade, junto com o meu sócio, de estar no Parque São Jorge. Desculpa, com quem é que você conversou sobre a Fatal Model, Marco Belo, lá dentro do Corinthians? Não sei se pode dizer o nome. Conversei com diversas pessoas que trabalham no marketing, mas o cargo mais alto lá é o Vinícius Manfredi, né? O superintendente do marketing. Mas eu sou amigo de 30 pessoas lá dentro, conversei com bastante gente lá. O cargo mais alto é o Vini, né? Muito legal. Então o Vini ele pode também ser questionado sobre isso, porque nesta ocasião que eu estive lá no Parque São Jorge, eu conversei com o Vini, conversei com o Sandro e com o seu Fred Luz, que era o CEO na época, e a gente debateu sobre algumas possibilidades de patrocínio. Fizemos uma oferta 5, 6 vezes maior do que essa que fizemos para o Memphis, agora aqui no Corinthians. Aliás, se nós quiséssemos buzz, Marco Belo, era só a gente vazar a proposta que a gente fez nessa ocasião que nós estivemos lá no Parque São Jorge. Era uma proposta muito maior do que essa que a gente fez publicamente para o Memphis. A gente não fez, não vazou, né? Porque a gente estava negociando. Só que a gente formalizou a nossa proposta por e-mail e, para nossa surpresa, que foi uma proposta bem alta, não tivemos resposta. E a gente não soube porque não teve resposta. Eu ainda lembro que no retorno do Parque São Jorge, eu estava retornando para o hotel,
E eu lembro que saiu uma notícia, não sei se é verdade ou se é falsa, mas saiu eu estava no Uber e escutei na rádio. Isso eu lembro de maneira bem clara, que a Shopee foi negada naquele momento, o patrocínio da Shopee, porque o time não queria ser... porque poderia ter um problema de visão, de que o time poderia ser encarado como time da Shopee, uma coisa assim. E aí eu lembro que eu até olhei para o meu sócio e falei, se a Shopee não vai, eu acho que também não, né? E aí não tivemos resposta. E a Shopee está na camisa do Flamengo, né? Se eu não me engano, hoje. Eu não acompanhei os desdobramentos. E não tivemos resposta. E aí, desde lá, então, vimos por diversas vezes o clube necessitando de recurso e com propriedades disponíveis no seu uniforme. E aí a gente entendendo que não estava sendo respondido por e-mail, olha, vamos fazer essa oferta de maneira pública, mas não é para buzz. Desculpa falar assim, Marco, mas assim, nós fomos acessados por 23 milhões de brasileiros. Não mexe o nosso ponteiro fazer um buzz ou um barulho porque fez uma proposta para clube A ou B, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer a proposta publicamente, como uma estratégia de poder fazer, obviamente, uma pressão e poder encontrar uma forma de ser aceito como patrocínio. Então, a gente está ofertando estes apoios em termos de patrocínio, não é por buzz, é pelo desejo de estar como patrocinador do clube, que a gente entende o tamanho do clube, a gente sabe o significado, entende a grandiosidade da torcida do Corinthians, por isso fizemos aquele Pix também da vaquinha da Arena, e a gente está à disposição do clube para conversar. É isso. Eu gostaria de saber, não precisa falar números exatos, lógico, porque isso é um negócio, mas o quanto mais ou menos que a Fatal estaria disponível a gastar com o Corinthians e onde vocês gostariam de patrocinar o Corinthians? Na camisa, nas placas de publicidade, no feminino, no estádio? Onde que vocês gostariam de colocar o nome da Fatal? Bom, posso te adiantar, Marco Belo, que um master de um time que nem do tamanho do quilate do Corinthians, esse a gente já descarta de cara. Tá. Não há esta possibilidade. A gente sabe que o master ele é uma propriedade de Bet, os clubes, e eu tive a oportunidade desde 2022 fazer uma verdadeira procissão, né? Em quase todos os clubes de futebol, seja de Série A, Série C, D também, no futebol brasileiro. E o Master, não interessa o time, o desejo é sempre vender para uma bet, e o valor do Master, considerado para outras propriedades, ele é sempre 5, 6, 7 vezes o preço proporcionalmente maior que as outras propriedades, né? Então, no Vitória hoje, a gente está no Submaster, né, que é barra frontal. Vários outros times, a gente patrocinou mais de 30 times, seja de Série A, B e C. A gente nunca teve a vontade de estar no Master. Então, obviamente, para a gente é um sonho estar na camisa do Corinthians. Se é uma manga, se é uma omoplata, se é uma barra traseira, né, se é costa superior, isso são possibilidades para a gente hoje. A Fatal tem condições de bancar um patrocínio desse tamanho na camisa do Corinthians. Agora, Master, isso a gente poderia descartar. Um name rights precisaria conversar. Name rights são propriedades que são debatidas, obviamente tem um preço maior, né? Você falou aí em 70 milhões, eu desconheço o valor do name rights hoje do Corinthians, mas name rights são propriedades que são discutidas num relacionamento de anos, não meses. Hoje são 21 milhões. Eram 15, mas corrigido foi para 21 milhões hoje. Exato. Então, isso precisa ser debatido. Aí depende do desembolso. Nós já fizemos propostas de name rights para outros clubes aqui no Brasil, né? Então, a gente está disposto a conversar.
caso esse é o interesse do Corinthians, não há problema nenhum. Mas repito aqui, quando estivemos lá em agosto do ano passado no Parque São Jorge, a gente não foi a gente que definiu qual propriedade conversar. E naquela época, a conversa enveredou, foi direcionada para calção e meia. Nos interessa também, não há problema nenhum. A gente está à disposição daquilo que o clube pode ou está disposto a nos oferecer. Você tinha perguntado sobre conversas hoje com o clube, né? Então, depois da nossa última proposta, que foi relacionada à questão do transfer ban, o presidente, o Osmar, enviou para mim, através de alguns contatos, o telefone dele, o WhatsApp pessoal, no qual eu entrei em contato com ele, a gente se cumprimentou, iniciamos ali uma conversa, e eu me coloquei à disposição do presidente para qualquer momento poder escutar o clube, entender se há possibilidade e assim por diante. Então, estou no aguardo aqui do clube e entender se há essa possibilidade de seguir adiante. Se não há problema, a gente já está acostumado. E veja, Marco, para quem já patrocinou mais de 30 times, imagina quantos nãos eu já tomei. São muitos. E não há problema nenhum em tomar não. Eu só preciso de um sim. Só de um, né? Então, eu posso tomar infinitos. Para a gente é um objetivo, Corinthians, e a gente vai estar sempre à disposição aqui. Vocês têm essa noção, calcularam esses riscos da exposição tanto para o bem quanto para o mal desse negócio? Sim. Ao longo desse tempo, a gente, obviamente, teve bastante oportunidade de ver isso acontecer em outros clubes. E, como eu falei aí, cerca de 30 clubes, não vou lembrar todos de cabeça, mas tem muitos outros, além desses que tá aí no material que está contigo, Marco, e a gente aprendeu e compreendeu. A outra coisa também que nos deu uma ideia de medida desta aceitação, desses possíveis riscos que podem acontecer para a marca, foi a manifestação da torcida do Corinthians com relação à aceitação da marca da Fatal. Olha só que interessante, Vinícius. Quando a gente negociou com o Inter, no Rio Grande do Sul, o Inter nos pediu uma pesquisa para continuar a discussão de patrocinar ou não. E aí a diretoria pediu que a gente fizesse uma pesquisa de impacto da marca da Fatal na percepção do sócio torcedor. Só que eles pediram essa pesquisa para fazer tanto para o torcedor do Inter quanto para o torcedor do Grêmio. E aí a gente aceitou, topou esse desafio, e aí eles escolheram a empresa para fazer a pesquisa e nós pagamos a pesquisa. Nessa pesquisa se colocou a marca da Fatal junto com outras marcas, marca de cerveja, marca de Fruc, que é Guaraná, a KTO, que é Bet, as que eu lembro de cabeça, Free Fire, que é um jogo de computador. Nenhuma marca, todas as marcas tiveram taxa de rejeição. Quando você vai para o público, há uma diversidade gigante, e as pessoas são contra a marca por N motivos. Eu sou contra uma marca de queijo por causa do colesterol. Sou contra uma marca de bebida alcoólica porque tem determinada religião, sou contra. Então, os fatores são diversos e todas as marcas têm rejeição. A Fruc, que é uma marca de Guaraná, teve 12% de rejeição. Se eu não me engano, aqui a pesquisa, a enquete que o Marco mostrou há pouco tempo, mostrou que a Fatal estava com quanto de rejeição? 15%? 15%, vou colocar aqui, e continua. 15% de rejeição. 15% de rejeição. 15% de rejeição está dentro da normalidade. Se eu não me engano, a Fruc deu 12% de rejeição. O Free Fire, que é um jogo de computador, teve 25% de rejeição. A KTO deu 15% de rejeição, algo em torno disso. A que deu menor rejeição foi a cerveja, deu algo em torno de 5,5%, 6% de rejeição. Eu não lembro se foi a Brahma ou se foi a Skol. Mas veja, nenhuma marca
tem 100% de taxa de aprovação. E por isso que o mundo é maravilhoso, porque as pessoas são diferentes, cada uma tem uma percepção diferente, cada uma tem uma visão diferente, e a gente precisa respeitar essas diferenças. Agora, eu só trago uma outra questão aqui, Vinícius, complementar a isso que a gente está falando, que é o seguinte: quando se está ocupando um cargo dentro de uma instituição, há que se separar crenças pessoais do cargo. Por exemplo, a Fatal, ela patrocinou quase todos os campeonatos estaduais no Brasil. Quase todos. A gente não conseguiu patrocinar o estadual, o Mineirão, né? Por quê? Porque o presidente, ele é religioso. Todo respeito, acho importante a religião, não estou entrando nesse mérito. Só estou questionando o seguinte: o cargo presidente, ele tem religião? A pessoa que está ocupando tem, mas o cargo, na minha visão, posso estar errado, o cargo não. Então, eu acho que esse cuidado se precisa ter, sabe? Quando se está ocupando um cargo que representa uma massa, que representa um povo, que representa uma comunidade. E o Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores, né? Me parece que os torcedores não têm preconceito com relação à marca. E é essa discussão que eu acho que é interessante fazer. Será que se fosse o Samuel aqui, sócio da Nike, precisaria insistir tanto assim para patrocinar? Qual o maior valor que vocês despendem no futebol em algum clube? Qual o maior valor que vocês gastam em um clube apenas no futebol nacional? Hoje, o maior valor é o contrato do Vitória. Esse está em torno de 6 milhões ano. Porém, os maiores valores investidos, eu acredito que não foram no futebol. A gente investe em TV, né, em rádio. Então, por exemplo, a gente está na Band, em horário, em horário comercial, horário noturno, fazendo propaganda direto. A gente investe na Rede TV, a gente tem um relacionamento com SBT, com várias emissoras de TV. Lembro, por exemplo, que no ano passado, só no Brasileirão Série A e Série B, foi algo em torno de 10 milhões. Então, a Fatal Model tem disponibilidade de capital para fazer um investimento na camisa do Corinthians, não no Master, mas nas outras propriedades tem o interesse, né? E a gente tem guardado gordura para caso isso aconteça.